Eu sou Paulo Flores e desenvolvo na cidade de Canoas a oficina popular de teatro do Oi Nós Aqui Outra Vez, dentro do nosso projeto, a nossa ação Teatro como Instrumento de Discussão Social. É uma oficina que acontece na cidade de Canoas desde o final de 2011. No primeiro momento, durante muito tempo, ela foi ministrada pela atuadora Paula Carvalho e desenvolveu um trabalho muito interessante na cidade. Um trabalho que resultou de algumas encenações, que serviu de base para esse grupo de Canoas, vamos dizer assim, né? Estimulando até mesmo a criação de um movimento de teatro dentro da cidade de Canoas. E foram experiências muito interessantes, que tiveram um resultado que muitas vezes foram para a cena, como no primeiro momento um esquete da Isis Baião, Bate Asas Bate, com todos os requintes da elaboração de uma peça mesmo, a preocupação com a movimentação de cena, essa ideia que o Oi Nós sempre trabalha muito com a criação dos coros, a criação das personagens, as personagens tipos, o desenvolvimento então de figurinos, de adereços para a cena. Foi um trabalho riquíssimo que aconteceu durante o processo das oficinas. E eu acho que a oficina consegue um trabalho assim, que eu posso dizer exemplar, que é com a criação dos sinos da Candelária. Então, levando uma temática social para a cena, né, a partir da chacina que aconteceu na escadaria da Igreja da Candelária, ali nas proximidades da Candelária, no Rio de Janeiro, uma peça de denúncia da situação do menor abandonado, do menor de rua. Então, a questão dos moradores de rua, desses jovens, quase sempre negros, morando na rua sem qualquer tipo de perspectiva. E perdida a esperança, eu perco medo, eu ganho o mundo e digo bem alto: isso é um assalto! Essa cidade está um perigo. Já não consigo mais andar pela rua. Em cada esquina eu encontro um pivete. Menino, é tudo bandido. E havendo essa brutal repressão, né? Um extermínio que a gente vive até os dias de hoje sem solução. O extermínio da juventude periférica das grandes cidades no nosso país. E essa peça teve uma repercussão muito grande, se apresentou durante alguns anos em diferentes espaços, tanto em Canoas como em outras cidades e em Porto Alegre. Principalmente Porto Alegre foi o palco para os sinos da Candelária. Quem dera a nossa cidade tivesse o poder de cantar. E os nossos meninos, fossem felizes. E os sinos anunciassem que todos os desatinos um dia hão de ter fim. E todos nós diremos: sim, vale a pena viver. Sim, vale a pena ser gente. Sim, as mesmas mãos que mendigam já sabem lutar. E a multidão, de mãos dadas com a dor, com a força
liberdade, entregasse à nossa cidade o poder de cantar um canto de amor, O que me prendeu à oficina, né, sempre foram as novidades. Sempre foi, cada oficina era uma forma diferente de aprender a fazer teatro. E a didática, né, a forma com que já é característica do Ainhosa Equitravês, né, a forma de trabalhar nessas oficinas e fazer a gente se descobrir, né, esse descobrimento do corpo, né, e nos dá liberdade dessa criação, nos dá liberdade de trabalhar as nossas ações. E também foi a partir dessa oficina que a gente criou o coletivo de teatro Panapaná, que já tem 5 anos de trabalho, e começou a pesquisa e se formou a partir da vontade de falar sobre os problemas sociais das mulheres, da mesma forma que o Ainhosa trabalha questões sociais também a partir daí. A gente tem muita influência do trabalho do Ainhosa, da forma de pesquisa, da forma artística. Falar sobre Zumbi é falar do povo brasileiro que com seu legado de luta inspirou o mundo inteiro. Um experimento ainda nos últimos meses que a Paula Carvalho ministrou a oficina em Canoas, que foi dentro da ideia da luta contra a escravidão, então dessa luta que dentro da dramaturgia brasileira a gente conhece a peça A Arena Conta Zumbi. A Paula propôs para o grupo de oficinandos para que se fizesse uma adaptação desse texto para os dias de hoje. E esse trabalho também ele rendeu frutos assim muito significantes, tanto de discussão, que é uma das metas da oficina, a discussão sobre a temática, sobre o que o teatro traz enquanto dramaturgia, como o seu resultado estético. No ano de 2019, dentro dessa prática das oficinas do Ainhosa Equitravês, a gente desenvolveu diversos exercícios de expressão corporal, então muita coisa ligada à bioenergética, também jogos dramáticos para haver esse encontro com o outro, esse jogo entre uma pessoa e a outra, né? Muitas vezes sem um conhecimento prévio, né? O primeiro momento de contato, então já existe essa ideia do lúdico como uma forma afetiva dos corpos se aproximarem. Nos últimos meses, depois de ter trabalhado vários jogos de improvisação, né? Improvisações sem texto, sem a fala, improvisações a partir de uma ideia ou de um texto, a gente focou num trabalho para fazer a finalização, para apresentar na nossa amostra, o Ainhosa Equitravês, jogos de aprendizagem. Isso rendeu 2 cenas, que são, na verdade, 2 peças curtas, que fala do absurdo da vida, da finitude, da incomunicabilidade, da solidão do ser humano. E isso rendeu, acho que, um material muito positivo de criação de personagens, de elaboração da contracenação, desse jogo de um ator com o outro. E nesse momento a gente então desenvolveu uma cena do dramaturgo gaúcho Carlos Carvalho, que mostra 2 irmãs já
mais velhas, que ainda tem uma mãe viva, que está quase morta. Mas ainda não morreu. Não me venha com isso. É verdade. Ela ainda respira. Ela não anda, ela não fala, ela não vê, mas não podemos dizer que ela não nos ouve. Ora, a gente percebe essas coisas, Lindaura. O próprio Dr. Moisés disse que... Ah, Dr. Moisés de novo. As ideias do passado dominam aquela vida do presente. Duas irmãs presas àquele passado que já está morto. Eu penso que é crueldade a gente forçar mamãe a viver. Ela está morta. Será que ninguém percebe? Quase numa linguagem Bechtiana, porque o Carlos Carvalho tinha muita influência do Becht, principalmente nessa sua peça curta, né, que é As Meninas Alegres da Rua 15. E a outra cena a gente escolheu diretamente desse autor, Samuel Beckett, que fala do humano, que fala de restos humanos. O Samuel Beckett, de alguma maneira, é o grito de personagens que não podem mais gritar. Você gosta de batata, Bingo? A gente podia até esperar elas dar broto. E aí, na hora certa, enfiava na terra. A gente podia tentar isso, né? Eu te dizia o lugar e você enfiava no chão. Não? Como é que estão as árvores? É difícil dizer. É inverno, você sabe. Mas é de dia ou de noite? É dia, você prefere. Estão em cena um cego que toca um violino ou arranha um violino pedindo esmola e chega uma pessoa, um cadeirante, uma pessoa que está mutilada de uma das pernas, então ele não pode se locomover, só através da sua cadeira de rodas, e eles estabelecem um diálogo, tentando uma comunicação que acaba não sendo possível. Beckett, de alguma maneira, com uma cena muito simples, mostra o mundo que a gente vive. Esse mundo que mesmo entre pessoas extremamente oprimidas pelo grande sistema, não consegue se comunicarem, não consegue serem solidárias uma à outra. Eu nunca tinha participado, nunca tinha, né, feito nada parecido, assim, né, de descoberta do corpo, né, nunca tinha me encontrado, para além de assistir espetáculo, né, na verdade foi assistindo o espetáculo May Road, né, que eu me aproximei do Ainós, que eu descobri que tinha, né, que ocorriam oficinas aqui em Canoas, né, e aí eu fui chegando, né, me aproximando, né, toda semana estava lá. Isso foi fantástico, assim, né, uma experiência incrível. Eu entendo que para além, né, dessa pretensão de um fazer teatral, né, as oficinas, elas têm um compromisso com o exercício da cidadania, com o desenvolvimento, né, da cidadania, um processo mesmo de transformação social.